Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e com os seus. Eu quero falar nesse vídeo sobre esse conceito da importância do Sol, da Lua e do Ascendente num mapa natal. E por que a gente fica tão atento a esses três pontos, né? Qual é a diferença do Sol? O que representa o Sol? O que representa a Lua? O que representa o Ascendente? Como é que a gente pode notar essas ênfases na nossa vida? Na verdade, essas são as primeiras e principais ênfases dentro de uma interpretação de um mapa natal. São principais porque são aquelas coisas que nós vimos primeiro, né? Que nós vimos com mais facilidade, mais depressa numa pessoa. Então, o Sol tá sempre conectado a como a gente vê o mundo, né? Como a gente enxerga as coisas, né? O sol, o símbolo do sol, inclusive, é um olho, né? Uma bolinha com um pontinho no meio. Então, é esse olho, sabe? É essa clareza, né? É onde está o nosso foco. É o que nós vemos, sabe? A lua, ela fala já de um comportamento mais interno. E aí, como é que a gente percebe esse comportamento interno? É pela resposta quase que automática da pessoa, né? Então, a resposta automática, ela é vista pela lua mesmo, sabe? Então, é como a pessoa experimenta o mundo, né? E vai falar da reação que a gente tem. Então, uma pessoa, por exemplo, com Sol em Áries e uma Lua em Libra, se ela tá, por exemplo, em casa com uma visita e essa visita não vai embora e ela tá lá irritadíssima, né? Afinal de contas, vamos lembrar, um Sol em Áries. Tá irritadíssima, querendo fazer um monte de coisa e se sentindo presa porque a pessoa tá ali e tal e não vai embora. Não, não, não. Bota, né, a vassoura na porta, né, que o pessoal fazia antigamente, a vassoura atrás da porta pra ver se a pessoa vai embora. E aí, quando a pessoa finalmente diz, acho que tá ficando tarde, vou embora, o que aquela pessoa que tem o Sol em Áries, que tá irritadíssima, mas que tem a Lua em Libra vai dizer? Nossa, não vai não, fica mais um pouco. Tá tão cedo. Né? Então, ela tá irritada, ela quer que a pessoa vá embora, mas ela não consegue falar dessa forma, né? Ela não consegue reagir dessa maneira porque ela tem uma lua ali que vai inspirar a paz, a harmonia, a preocupação com como o outro tá vendo aquela pessoa. Então, acaba que tem essas relações, né? E aí é que a gente vai vendo, né, as incoerências naturais do ser humano. Um ariano, por exemplo, né, de Sol em Áries, porque, inclusive, esse é um ponto que eu queria falar nesse vídeo. Quando eu comecei a estudar astrologia, isso foi uma coisa que eu fiquei assim, caraca, eu não sabia. Você pode dizer que uma pessoa é ariana porque ela tem o Sol em Áries, ou porque ela tem a Lua em Áries, ou porque ela tem um ascendente em Áries. Né? Então, se você aí tem Sol em Áries e ascendente em Aquário, você é ariano, mas você também é aquariano. E se você tem a lua em leão, você ainda é leonino também. Então, esse termo, essa forma de falar, é muito ligada a esses três pontos no mapa, sabe? Então, um ariano, por exemplo, que tá vendo alguém se expondo na rua, né? Ele vai reagir pela lua. Apesar de ter esse espírito, né? Esse pioneirismo ariano, né? Essa coisa de ir lá e fazer alguma coisa, tomar uma atitude, essa atitude vai estar ligada à lua da pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa tá lá se expondo na rua, sei lá, tá tirando a roupa. E aí o ariano, aí tem um sol em Áries com lua em Caranguejo e tem um sol em Áries com lua em Sagitário, tá? O Sol em Áries com Lua e Caranguejo, ele vai tomar uma atitude, mas para proteger aquela pessoa, provavelmente. Ele vai se preocupar com ela, assim, ele vai pegar sei lá, um pano para cobrir a pessoa. Já o Sol em Áries com a Lua em Sagitário, provavelmente vai começar a gritar, chamar o povo para ver, sabe? Vai pegar um celular. Enfim, vai dar uma causada. Então, o ascendente, ele vai falar da nossa posição nesse céu específico, né? Então o nosso ascendente, ele tá. Por isso que o ascendente, a gente só consegue calcular quando a gente tem o horário de nascimento e a cidade onde a pessoa nasceu. Porque o ascendente, ele é aquela linha do horizonte. Então, dependendo de onde a gente tá, essa linha vai estar, né, em outro ponto, né? A gente vai estar em outro ponto nesse céu. Então, o ascendente, ele vai falar sobre tudo aquilo que a gente faz primeiro. É como a gente quer ser visto, é como a gente quer iniciar as coisas. Como ele tá ligado ao nosso nascimento,
o ascendente, ele também, e tudo que tiver ali na casa um ou muito próximo do ascendente, principalmente, vai falar de como foi o parto dessa pessoa, sabe? Então, às vezes, assim, uma pessoa com ascendente, com Saturno ali muito próximo do ascendente, pode ter um parto mais demorado, pode ter tido um parto mais lento, sabe? Aqueles partos que demoram e tudo. E provavelmente, os inícios, tudo que ela for iniciar na vida, ela vai iniciar, ela vai ser uma pessoa mais cautelosa para começar qualquer coisa na vida, né? E ela vai estar atenta a como as coisas vão como as coisas podem dar errado, né? Porque Saturno ele tem uma coisa de querer organizar tudo e sistematizar tudo para que nada saia do planejado, né? Dentro do planejado. Então ele vai buscar formas de se cercar, de que vai dar tudo certo, né? Aí a pessoa às vezes tem um Júpiter ali, né? Então ela vai nascer grande, pode ser aqueles bebês que nascem, né? Muito grandes. E aí vai, provavelmente, né, na hora que for começar alguma coisa, tem que ser aquela coisa, escala alfabética, sabe? Senão não tem graça. Enfim. Então, o ascendente, ele vai falar de como a gente quer ser visto. Então, tem até um caso curioso que eu queria contar, de uma pessoa que eu atendi. Eu não conhecia ela, né? Quando a gente combinou, quando ela me procurou pra gente fazer a leitura, a gente nunca tinha se falado, nunca tinha visto. E a gente conversou muito, assim, de cara, né? A gente já entrou ali numa brincadeira, a gente falou umas coisas, aí dei uma risada com a pessoa. Eu nunca vi a pessoa na minha vida e eu já tava ali rindo com ela, né? E aí ela me passou os dados e tal. E quando eu fui me preparar pra estudar, e aí eu calculei o mapa, deu ascendente em touro. E o ascendente em touro é aquela pessoa mais na dela, sabe? Que quer fazer o negócio mais direitinho, que vai dando passos calmos, ela não vai também se empolgando assim, sem nem ter conhecido a pessoa. Eu falei, essa menina não tem ascendente em touro, gente. Não é possível, ela não teria conversado comigo daquele jeito. Essa menina tem ascendente em gêmeos, não é touro. E aí a gente conversando e tudo, a gente acabou chegando à conclusão, ela acabou encontrando lá um documento da maternidade que mostrava que realmente o horário de nascimento ali tava errado, né? Mas foi o tipo de situação que eu consegui identificar muito rapidamente, justamente porque foi ali aquele início, né? Então, o início ele vai mostrar como é a pessoa, né? Então, ela tinha realmente ascendente em gêmeos, ela não tinha ascendente em touro. E às vezes acontece isso, né? E eu também tenho ascendente em gêmeos, então ficou ali junto, a gente começou a conversar de cara, né? Então, porque temos aí essa disponibilidade pra conversar com alguém que a gente nem conhece, mas dependendo de qual seja o ascendente da pessoa, ela não vai chegar de cara assim conversando com alguém, né? Então, e até esse vídeo eu queria até alertar também, né? Porque se você que tá assistindo esse vídeo, no canal a gente tem vídeo de todos os signos, né? Os 12 primeiros vídeos do canal é um vídeo de cada signo. E você, pela tua lua, pelo teu ascendente, pelo teu sol, você pode olhar os três ali, né? Se forem três. Então, você vai olhar o sol e você vai perceber que você enxerga as coisas daquela maneira, né? A lua já vai falar de como você reage, onde está a tua segurança emocional, né? Aonde você se sente bem, o que você precisa para que você esteja emocionalmente bem para construir e viver a sua vida. E o ascendente vai falar sobre como você quer ser visto, como você quer começar as coisas na vida e aquilo que você quer aprender a ser, porque o signo ascendente, diferente do sol e da lua, que a gente de alguma forma, aquilo já tá na nossa essência, o signo ascendente às vezes é uma obsessão, né? Não necessariamente com esse tom de exagero que eu tô colocando. Mas às vezes a gente fica obcecado pra ser daquele jeito, ou pra ser visto daquela forma, né? Então, às vezes uma pessoa que tem muitos planetas no signo de Capricórnio, por exemplo, ele tem o Sol em Capricórnio, mas ela tem um ascendente em Caranguejo, às vezes ela vai mostrar o oposto do que ela de fato é, né? Então não é que tá errado. O ascendente às vezes é muito como a gente se coloca, por exemplo, nas redes sociais, né? Porque como a gente quer ser visto, é quem a gente quer ser, a gente às vezes diz que a gente já é aquilo ali. Então sabe aquela coisa, eu sei que você,
tô vendo aí o que você tá postando, pena que eu te conheço, aqueles memes assim. Isso às vezes é porque a pessoa tá tentando já fazer, construir uma postura baseado naquilo que ela acredita que ela vem buscar na vida, né? Então ela se toca por aquela energia e ela vai tentar manifestar aquilo ali, ensaiar, né? Ser uma pessoa assim. Então por isso que falam, né, que o ascendente é a porta de entrada para essa encarnação, porque de uma certa forma é exatamente isso mesmo. É por onde você olha as coisas, né? Por onde você inicia as coisas, melhor dizendo, né? Por onde você olha as coisas é mais o sol. E também o ascendente, ele vai marcar o teu mapa como um todo, né? Então tem ali uma personalidade, né, que é o ascendente, né, a casa 1, mas tem todas as 11 subpersonalidades, que seria como você vai se comportar dependendo do signo e dos planetas que você tiver em determinada casa, como a gente falou em algum vídeo anterior aqui. Né? Então, o Sol vai falar de como a gente vê as coisas, a Lua vai falar de como a gente sente as coisas, de como aquilo é importante pra gente emocionalmente, e o Ascendente vai falar de como a gente quer ser visto, de como a gente quer começar as coisas, é como a gente inicia as coisas. E aí mais uma curiosidadezinha, né? Como eu falei que o ascendente ele tem a ver com o nosso nascimento, se pergunte ou pra pensar, ou pergunte a sua mãe ou a quem estava presente no teu nascimento, como foi esse nascimento, como foi esse parto? Demorou, teve alguma confusão, mudou as coisas no caminho, era para ser um parto natural, normal, e aí virou uma cesárea. De certa forma, tudo que você inicia na sua vida, você inicia da mesma maneira que você iniciou o teu primeiro início lá, que foi teu nascimento. Então, se você saiu arrebentando tudo, sabe? Talvez você comece as coisas assim também na sua vida. Se você demorou pra nascer, sentou no final da gravidez e tal, e na hora do parto normal não deu pra ser, talvez você trave ali no finalzinho, nos finalmente, na hora de começar alguma coisa, e aí precisa de um empurrão. Enfim, para pensar aí como foi seu nascimento, porque pode ser que tenha bastante relação com todos os seus inícios na vida. É isso que eu queria dizer hoje. Conta aqui embaixo o que você achou. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, faz as coisas aí, ajuda nós. Um beijo, até o próximo vídeo.